Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade. E Mirari, seu Mota Machado no coração do Meireles. Eu sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia com muita descontração e com aquele otimismo de sempre. E o tema de hoje? Você sabe aquelas histórias que realmente são inacreditáveis de superação e sucesso? Então vejam só. Ele é filho de um comerciante de algodão, mas seu pai faliu por conta lá do bicudo em 1966. Daí então, para sobreviver, para viver, ele começou a trabalhar aos 13 anos, isso mesmo, aos 13 anos de idade, vendendo, acreditem, fogos de artifício e remédios de porta em porta. Mesmo trabalhando muito, ele estudou e com muito sacrifício conseguiu se formar engenheiro civil. No começo, ele fazia de tudo, colocava a mão na massa, pintava meio fio de calçada e construía até casa de pombo. Eu quero saber como é que se constrói uma casa de pombo. É verdade. Ele trabalhou em várias empresas locais, até que, enfim, resolveu montar o seu próprio negócio, uma empresa especializada em estruturas de concreto. Pois bem, o negócio dele prosperou, teve algumas pessoas que o ajudaram muito no começo, e hoje a empresa que ele fundou é renomada e considerada uma das melhores e maiores do Brasil. Acreditem, com mais de 500 obras já executadas. 500 é um número forte. Até para contar demora, né? 1, 2, 3. Imagina o cara fazer 500 obras. Meus amigos, eu estou falando do grupo Rolim Machado e do meu grande amigo, o José Rolim Machado, que também, olha aí, o homem é o atual presidente do Fortaleza Esporte Clube. E quem vai contar essa fantástica história é o meu amigo José Rolim Machado, a quem eu dou meu boa tarde, Rolim. Tudo bom? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde a toda a galera que está aí nos ouvindo e nos assistindo, né? Eu espero passar um pouco da minha história aqui para vocês. É um pouco curiosa, mas eu acho que vale a pena para os jovens conhecerem, né? Sem dúvida, se inspirarem um pouco na gente. Eu espero ser um pouco de inspiração aí para cada um de vocês que está ouvindo. Afinal de contas, a gente tem sempre que lembrar que onde nós estamos é porque alguém lutou para que a gente estivesse aqui. Com certeza, com certeza. Então, os nossos antepassados, eles têm que ser lembrados em todo momento, a todo momento. Principalmente quando você está num momento desse, que a gente vai bater um papo aqui, ou na hora de almoço com seus filhos, você sempre tem que lembrar que o cara anterior a você fez muita coisa para você estar aqui hoje. Chegar onde você está onde você está. Meus amigos, vamos começar pelo começo, viu, Rolinho? O programa tem 1 hora de duração, você vai ver que ele passa rápido demais, é impressionante. Eu tenho acompanhado realmente rápido mesmo. O papo é bom, então tudo flui com tranquilidade. Meu amigo Rolim, pelo começo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu pai. Ele foi um bem-sucedido comerciante de algodão, porém a praga do bicudo acabou com tudo, o nível caiu. Eu não sei se eu aguentaria isso, esse baque, quando criança, mas você aguentou legal, começou a trabalhar aos 13 anos. Conta rapidamente, Rolim, como é que foi esse começo da tua vida lá na infância? Assim, o meu avô é paraibano, né? Veio da Paraíba para Crateús. Meu pai nasceu em Crateús, perdeu o pai cedo e teve que trabalhar muito cedo também. E ele começou com esse negócio de vender tecido, visitando as fazendas ali perto, né, com aquele comboio de burro e tal, vendendo tecido ali por perto. E esse negócio vislumbrou nele a possibilidade de fazer um mercado de tecido e começou a entrar no negócio de algodão. O negócio prosperou, ele veio embora para Fortaleza depois de ter, junto com a mamãe lá, 6 filhos em Crateús, né? Veio embora para Fortaleza, teve mais 2, dos quais eu sou o mais novo, né? E aqui ele expandiu o negócio, né? Botou armazém de tecido, expandiu compra e negócio de algodão, até mesmo um pouco de exportação.
Mas, infelizmente, na década de 60, mais ou menos no ano de 66, né, veio a praga do bicudo. E quebrou vários amigos dele, né? E ele foi no rolo também nessa parte do bicudo aí, que não conseguiu entregar aquilo que havia prometido para o mercado. E interessante, Ricardo, que ele comprava as safras, né, antecipadamente, já para garantir que aquele algodão viria para ele, para poder garantir o fornecimento que ele tinha se comprometido. E nessa hora ele não teve como pagar o pessoal, né? Então ele vendeu tudo que tinha, inclusive até a casa que nós morávamos, ele teve que vender, foi embora para Crateús e separou os 8 filhos, né? Nós éramos 8, ele mandou para casa de Parentes, irmã, para casa de parentes. Eu, inclusive, morei 4 anos na casa do meu padrinho Ramiro, que já se foi, está no céu, minha madrinha Maria, que eu agradeço demais esse tempo que eu passei lá. Foi um tempo muito difícil, na época eu tinha 10 anos de idade. Foi um segundo pai, uma segunda mãe, né? Foi, exatamente. E logo, uns 3, 4 anos depois, ele conseguiu alugar uma casa lá na Piedade, ainda me lembro da rua e do número, Padre Antonino 578, me lembro demais. E conseguiu reunir os 8 filhos lá, nessa casa. Você tinha quantos anos nessa época que você voltou? Eu tinha de 13 a 14 anos. E essa história de vender remédio e fogo de artifício, como é que foi Então, isso? aí, esse fogo de artifício foi uma coisa muito pontual. Foi no São João lá, a ideia dele mesmo, rapaz, se vira aí para ganhar o dinheirinho, para ajudar e tal. E ele era um cara muito rigoroso na educação da gente, não deixava a gente na moleza, vamos dizer assim, né? Mas a grande sacada dele foi a ideia de vender remédio, de porta em porta. Ah, quer dizer que esse negócio de vender remédio foi seu pai que instigou vocês a vender? Foi, exatamente, foi a ideia dele. Naquela época não era como hoje, que todo quarteirão tem uma farmácia, né? Se você viajar, passou muito tempo viajando, quando você voltar... Tem uma farmácia na sua casa. Na sua casa. Ou um supermercado. Então naquela época não tinha uma farmácia aqui, outra a quilômetros, né? É verdade. Então ele comprava aqueles remédios mais populares, melhoral infantil, cibalena, elixir paregórico, pílula do mato, né? Enchia a Uma bolsa, menina corozinha. enchia uma bolsa e soltava a gente numa avenida. Eu me lembro demais que de 2 avenidas que ele costumava soltar a gente, era na Jovita Feitosa, que marcava para se encontrar com a gente ali no Benfica, e na João Pessoa, que ele soltava a gente lá em Parangaba, e a gente vinha de porta em porta, batendo palma, vendendo remédio. Chegava lá no Benfica, a bolsa seca de remédio. Mas cheio de dinheiro. Olha aí, o caba esperto esse teu pai, viu, Rony? Você vê como é que é naquela época, né? Se fosse hoje, o seu pai ia ser processado por estar instigando trabalho infantil, né? Com certeza. E ele botando os meninos para aprenderem o que é a vida, soltando no meio da rua, vai vender os remédios? Se não fosse isso, você não estava raspado na casca do alho, né? Exatamente. Não é verdade? É isso aí. Naquela época, ele tinha dinheiro, ele e a mamãe, né? Eles tinham dinheiro para comprar um par de tênis por ano. Então, como a gente estava na fase de crescimento, quando chegava já no final do ano, os dedos já não cabiam mais dentro dos pés, né? Eu passei por isso. A gente ia pro colégio a pé, chinchelando. Ou era Congo ou era Quixute, né? Era o Quixute. Era o Quixute. Aí quando chegava na porta do colégio, você tinha que calçar, porque não podia entrar sem estar com o uniforme completo. Então você tinha que botar o pé dentro de qualquer jeito, né? Rolim, me diga uma coisa, e os estudos? Onde foi que você fez o primário, o ginásio? Assim, o primário e o início do ginásio eu fiz no Colégio Cearense, né? O papai tinha condição de pagar e tudo, e depois desse acontecimento, desse baque, eu fui estudar no Salesiano da Piedade, que era um anexo do liceu, né? O colégio comandado por padres salesianos, e lá eu estudei 3ª e 4ª série ginasial e o primeiro científico, né? E depois eu voltei para o Colégio Cearense, que o papai já deu uma recuperada, teve condição da gente ir para o Colégio Cearense, e lá eu fiz o 2º e o 3º científico. Rolim, nessa época,
que você nasceu, não vou dizer que você nasceu em Bestiúri, mas você nasceu muito bem, seu pai no auge, né? E aos 10 anos de idade você teve que morar na casa de um parente. Não mexeu muito com a tua cabeça, não? Tu levou numa boa, porque eram 8 irmãos, né? Então todo mundo ali passando pela mesma coisa. Tu não sentiu assim um medo, uma coisa? Eu senti, bicho. Toda noite eu olhava embaixo da cama, ver se não tinha alguém embaixo da cama. Porque na época eu tinha 10 anos, né? A gente separou os irmãos também, né? E o que mais maltratava na época era a saudade. Meu Deus. Você tá longe dos seus irmãos e longe dos seus pais com 10 anos de idade, então maltratava muito. Tanto é que quando a mamãe vinha de Crateús para visitar a gente... Era a maior alegria do mundo. Né? Era uma alegria e depois uma grande tristeza. De novo. Às vezes eu ficava torcendo para ela nem vir. Para não ter que passar pela tristeza. Ter que passar por aquela tristeza toda de novamente. Né? Mas o homem venceu, né? O homem superou, né? Essa saudade e tudo mais. E aí resolveu fazer engenharia. Conta um pouco para quem foi que te deu a corda necessária para fazer engenharia, ou você já gostava de matemática, como é que era? Ricardo, no colégio eu sempre fui bom em matemática e física, né? E eu gostava muito de brincar com uns quadradinhos de madeira, que eu não sei como é o nome. Eu me lembro. Tinha uns quadradinhos, eu formava... Os tijolinhos, né? Passava o dia todo construindo castelo, construindo cidade, fazendo as estradinhas. Nasceu para ser engenheiro. Né? Nasceu para ser engenheiro mesmo. Então aquilo ali já despertava em mim algo em torno da engenharia. Sem eu sentir, eu fui me tornando engenheiro ali, né? De brincadeira, vamos dizer assim, né? E quando eu cheguei na época de fazer o vestibular, meu pai queria que eu fizesse medicina. Porque a minha irmã mais velha era médica e ele queria terminar comigo, que era o último filho, ele queria que eu fosse médico também. Fosse médico. E diga-se de passagem, Rolim, me permita aqui a interrupção, naquela época, né, você deve ter feito federal, né? Não, foi Unifor. Foi Unifor, né? Olha aí, mais um campeão da Unifor aqui, mais um campeão. Mas mesmo na Unifor, eu me lembro que era tão difícil quanto medicina. Passar em engenharia naquela época era mais ou menos o mesmo, assim... A dificuldade era igual à medicina, né? As faculdades na época eram engenharia e medicina. E medicina. Eram as duas faculdades top, vamos dizer assim. E você escolheu, você não foi da outra, do seu pai. Nessa época eu não obedeci meu pai, né? Eu fui fazer engenharia na Unifor, mas ele disse que não pagava. E aí, mano? Né? Aí, na época, tinha o crédito educativo, que hoje é o que chama de FIES, né? Naquela época, eu fiz o vestibular em 75, né? Entrei na faculdade em 76, e naquela época eu me inscrevi, fiz o crédito educativo e consegui. Olha aí que beleza. Fiz a faculdade todinha, e depois de um ano, chegou o carnezinho, o doloroso. Pra você pagar, né? Pra você pagar. Devolver o governo, né? Exatamente. Olha aí, Randall. Randall esteve aqui comigo na última segunda-feira e um orgulho muito grande essa tal de Unifor, viu, rapaz? Muito bom. Hoje, 25 mil alunos, formando aí grandes personalidades, incluindo Vossa Excelência aí, meu amigo José Rolim Machado. Meu amigo Rolim, mas qual foi o seu primeiro emprego como engenheiro, como estagiário? Quem foi o cara que abriu as portas do mercado da construção civil para você? Foi assim, quando eu passei no vestibular em dezembro de 75, em janeiro meu pai disse, vai começar a trabalhar, já numa construtora. E arranjou um emprego para mim com Abdias Veras, que na época ele era engenheiro do DNR e tinha uma construtora chamada Construtora Inhamuns. Inhamuns. Então, essa construtora, ela fornecia brita para a Refesa, né? Então, o meu primeiro emprego foi lá em Monguba, né? Eu fazia a Unifor de manhã e à noite, porque na época tinha Unifor de manhã e de noite, eu tinha que dividir o tempo para poder ter tempo para estudar de manhã e à noite e trabalhar à tarde. Mas você fazia de manhã e de noite porque você queria se formar mais rápido, fazer mais cadeira, ou é porque era isso mesmo? Não, é porque eu tinha que ter tempo de manhã para estudar, fazer as tarefas e frequentar a faculdade. E à noite também, para estudar, fazer tarefas. E dá tempo de trabalhar. E dá tempo de trabalhar. Seria reservado para poder trabalhar. Então, quando terminava a faculdade, lá na Unifor tinha os orelhões, eu ligava para o Messias, que era o rapaz encarregado da consultoria Monte, e Messias, onde é que está indo o próximo caminhão para entregar a brita? Para a construtora X.
Eu pegava o ônibus, ia para a construtora, de lá eu pegava a caçamba, o caminhão e ia para a pedreira, lá em Monguba. Então, mas era uma construtora, mas que na verdade era uma vendedora de brita, né? Era. Não era bem, não era obra, vamos dizer assim. Não era obra em si. Mas qual foi, dizem, né? E é uma realidade que o engenheiro de verdade, ele aprende mesmo é na obra, né? Com certeza. Com a mão na massa, como você diz. Qual foi a tua primeira obra? Tu se lembra, Rolim? Rapaz, depois da consultoria Muns, eu passei por algumas construtoras pequenas. Né? Uma obra mesmo, uma obra que você construiu alguma coisa, que você se lembrou. Escola pública e tal, né? E em 1980, se não me engano, 1980, eu vi no jornal um anúncio da Marquise, recrutando estagiários. E eu fui para lá fazer o teste. Na época era o Eliel, não sei se você chegou a conhecer. O Eliel que era engenheiro da... Eu me lembro do Aristarco. Do Aristarco. O Aristarco foi meu contemporâneo. Olha aí. O Aristarco, a Denise, que hoje é a esposa do Marcelo Silveira, fomos contemporâneos da Marquise. Então eu fui lá fazer o teste para estagiar na Marquise. Eu me lembro que tinha uns 4 ou 5 comigo ali, e os caras lá danadão, em 2 horas fizeram lá a prova, foram embora. E eu passei a tarde todo dia fazendo a prova. Fazendo a prova, já, eu sou burro mesmo. Esses caras já foram embora e tal. Aí quando foi no outro dia, resultado, tirei a melhor nota do orçamento. Beleza. Aí fui aprovado e comecei a trabalhar lá na Marquise. O Zé Carlos já esteve sentado, como todo grande campeão, como você está fazendo agora, sentado nessa cadeira aí, né? O Zé Carlos da Marquise, né? Sim. E aí ele dizendo, a primeira obra da Marquise foi o muro. Por isso que eu perguntei qual foi a sua primeira obra. Foi o muro. Isso aí, quando eu entrei na Marquise, o meu grande mestre da engenharia, o primeiro grande mestre foi o Arivaldo. Grande Arivaldo. O Arivaldo é um técnico fantástico. De mão cheia, né? Então ele é que tomava conta das obras na época, né? E eu fui ser estagiário lá no Quinta Avenida, ali na rua Juazeiro do Norte. Eu sei qual é o Quinta Quase Avenida. Esquina com a Virgílio Távora. Eu me lembro do Quinta Avenida. Salvo engano, era uma fachada de concreto aparente, né? É, tem uns brises. Aham. Quem fez a propaganda desse prédio foi até o Cid Moreira. Olha aí, rapaz. Né? Os bichos sempre pensando na frente, né? Sempre pensando na frente. Então lá... Pensando grande. Foi o primeiro estágio, assim, dentro de obra mesmo, e tendo por trás um cara espetacular tecnicamente, que foi o Arivaldo. Então, um grande abraço aqui para os meus amigos José Carlos Pontes e Arivaldo, da Construtora Marquise. Vocês são craques aqui. Quer dizer que quem te assinou a primeira carteira como engenheiro foi a Marquise, então? Foi a Marquise. Foi a Marquise. E logo em seguida eu terminei engenharia e já comecei a trabalhar com eles. Trabalhei até 1986 na Marquise. Você ficou até 86 na Marquise. De lá saiu para onde? Aí de lá, durante a Marquise, eu fiz uma grande amizade com o Eduardo. O Eduardo chegava lá na Marquise com uma Belinazinha 1, né? Com os perfis de alumínio para poder montar a esquadrilha de alumínio lá para... É um trabalhador danado. Era uma fera. Então, quando foi em 86, o Cristos ia construir aquele ginásio coberto do Central. O ginásio coberto do Teatro Arena. E uma vez eu conversando com o Eduardo, a Marquise queria me mandar para Campina Grande, né? E eu cheguei para o meu grande conselheiro, que era meu pai, né? E perguntei a ele, ele disse, rapaz, eu sempre tive um sonho de ser dono de alguma coisa. E como eu estava fazendo engenharia, era dono de uma empresa de construção. Aí meu pai disse, rapaz, se você for para Campina Grande, quando você voltar, ninguém te conhece mais aqui. Então procure ficar por aqui mesmo. Ficar por aqui e tal. E eu conversando isso com o Eduardo me convidou para ir para a LCR e conversar com o Tomás, que eles estavam precisando de um engenheiro para tocar as obras e tal. E eu fui conversar com o Tomás. O escritório da LCR na época era Virgílio Távora, ali onde é o Nova Center. Ali por trás do colégio do Hospital Batista. Eu acho que ali é Carolina Sucupira. Carolina Sucupira. Pois é. Aí eu fui conversar lá com o Tomás e fechamos, fizemos tudo tranquilo. Cheguei pro Arivaldo, né, pro Zé Carlos, e disse que tinha surgido essa oportunidade. Ele entendeu plenamente e tal, me deu todo apoio, né, como sempre. Foi super bacana, super profissional. E eu entrei na LCR, lá na LCR eu fiquei de 8 a 9 anos. Rolim, mas vem cá, aí você ficou na LCR aí mais 9 anos, né?
Foi quando eu lhe conheci. Teve uma coisa muito interessante lá no Cristos, que o Zé chegou para mim e tinha um grande desafio de fazer um colégio vertical, né? E lá no anexo, que hoje é o Dionísio Torres, é o Cristo DT, era um terreno enorme e lá embaixo tinha umas salinhas do pré-escolar e tudo, né? Então o sonho dele era construir ali um colégio, né? Vertical. E eu me lembro que ele chegou para mim e disse: rapaz, nós vamos ter que fazer isso aqui, vamos junto aqui. A gente contratou um desenhista e eu conversei com o Dácio Carvalho. Né? Grande Dácio. O Dácio tinha saído do Gerardo, tinha montado o escritório dele, ali na Carlos Vasconcelos. O Gerardo Cefara era do Gato. Do Gato. Né? Nosso finado Gato aí. Tô ficando um grande abraço. Sei tudo. Grande Gato. Faleceu recentemente. Faleceu recentemente. Aí o Dácio entrou no grupo da gente para poder fazer essa obra. Então a gente ia rabiscando lá e tal, e o Dácio calculando e tal, até que se tornou realidade lá. E foi você que construiu o prédio? Foi. Que beleza. Quase todos os prédios do Colégio Cristos, até 93, 94, eu como funcionário, né, como engenheiro, a última obra que eu fiz deles como funcionário foi a capela, né? Ali da Barão de Estudos, do Central. Do Central. Né? Belíssima capela. Cristos Day, né? Cristos Day. Rolim, mas o que é que te levou a montar o teu próprio negócio, né? Porque você, eu me lembro, lá na LCR, lá no Grupo Cristos, né? Você era tudo na engenharia, né? Tudo era com rolim. Eu pensei até que você era sócio da empresa, sem brincadeira. E aí, o que é que te motivou a montar o teu próprio negócio? A trocar o certo pelo duvidoso? Rapaz, eu sempre gostei muito de desafios, né? E eu já tinha isso em mente, né? Tanto é que meu último ano lá no Colégio Cristos, o Maurício já estava chegando para assumir também, né? E meu último ano lá no Colégio Cristos, eu conversei com o José, que estava com esse pensamento de botar um negócio próprio. E tanto é que meu último ano lá foi mais como um assessor e tal, para dar uma certa assistência. Exatamente naquele prédio da incorporação do Colorado. Foi eu que vendi aquele prédio. Pronto. Que eles fizeram ali foi assim, minha última obra. Não era mais como engenheiro, já era tipo um coordenador, né? Uma pessoa para dar uma assessoria, para saber se estava tudo indo bem. E tal. E a partir dali eu comecei a montar a minha empresa. E aí o desafio foi grande. Como é que foi o começo, Rolim? Que história é essa de que você ia para pintar meio fio de calçada, fazia até casa de pombo? Como é casa de pombo? Rapaz, assim, essa parte vamos separar aqui as duas coisas. A parte do meio fio é porque eu me inscrevi na prefeitura para pagar a carta convite, né? Uhum. A carta convite era para consertar meio fio, consertar pracinha, pintar alambrado e tal, esse negócio todo. Ali era espremido, o preço era muito pouco, o lucro era uma merreca. Então eu tinha que fazer alguma parte do serviço, porque se eu deixasse para o operário fazer... Comia o lucro todinho. Comia o lucro, eu não ganhava nada. Então sábado e domingo eu tirava, nessa época eu tinha uma Kombi Peninha. Sabe o que é Kombi Peninha? Kombi Peninha? Sim. Kombi eu me lembro o que era, mas Peninha não. Kombi Peninha é Kombi com a carroceria de madeira. Ah, sim. O nome era Kombi Peninha. Então eu tinha uma Kombi Peninha, no final de semana eu botava um tambor cheio de hidracor, supercal ali dentro, né? Comprava uns galões de amarelo Caterpillar. Eita, diabo. Deixava meus filhos na praia e dizia, aqui só pode comprar uma água de coco e um picolé. O dinheiro que tem é esse. E eu vou trabalhar. Mais tarde eu pego vocês aqui. E eu pegava o final de semana e ficava pintando. Então quer dizer que esse negócio de pintar meio fio não é conversa para boi dormir, não. Você realmente foi lá. Inclusive, eu pintando meu fio, alguns colegas passavam, né? Frescal. Colega, ei, mas que diabo de empresa foi essa que tu botou aí? Tu é doido, né? Vai procurar um negócio melhor. Mas caiu o padrão, né? Caiu o padrão. Você realmente tomou uma decisão complexa, né? Difícil, né? Complexa. E essa parte de casa de pombo, assim, eu tenho um primo, o Hugo, eu não sei se ele ainda cria, ele criava pombo correio, né? E na época tinha aqueles campeonatos, eles viajavam com o pombo pro interior
e soltava o pombo lá e via quem chegava primeiro aqui em Fortaleza. E ele tinha um terreno ali perto de Trairi, por ali e tal, e tinha uns amigos que queriam fazer pombal no sítio, no sítio deles, e me contratavam para fazer casa de pombo. E eu ia, passava final de semana lá, construindo, levava pedreiro e tal, ajudava a fazer massa lá e tal. Por isso que eu disse que eu botava a mão na massa aí, mas na verdade era fazendo a massa lá, traçando, né? Mesmo? A massa para poder... Isso depois de já ter filho e tudo, casado, Exatamente. ter sido engenheiro de 2 grandes construtoras, né? Foi lá botar a mão na massa. Quem quer vencer na vida, rapaz, tem que trabalhar para si mesmo, né? Para si próprio. E tem que dar o gás mesmo, tem que botar a mão na massa. Foi o que o meu amigo Rolim fez. Se ele não tivesse feito isso, até hoje seria um empregado, seria engenheiro de alguma construtora. Rolim, mas vamos lá. Qual foi a tua primeira obra, vou usar um termo aqui, uma obra de respeito no sentido de ser grande? Quem foi que te deu a mão? E esse negócio de estrutura de concreto, como é que você resolveu focar em estrutura de concreto? Foi por conta dessa primeira obra grande? Não, foi assim. Não sei se você chegou a conhecer a construtora metropolitana, que era o Exildo, o Facó e o Gilberto. Conheci. O Gilberto era meu primo, né? Então ele me chamou, que estava com um condomínio chamado Condomínio Bonneville, que é ali na Visconde de Mauá. E ele me perguntou, rapaz, você quer entrar nesse negócio? É um branquinho, né? Que tem uma fachadinha branquinha. Não, é marrom. É marrom, É marrom, fica vizinho um prédio que a Nossa Senhora de Fátima fez, ali Visconde de Mauá, quase esquina com o Padre Antônio Tomás. Certo. Bem pertinho. Então ele disse que estava com essa obra, era um prédio de 11 pavimentos, mas eu só conseguia entrar se eu conseguisse vender 5 unidades. E ele me deu, ó, concorrendo contigo aí. Rapaz, eu peguei a pasta com o catálogozinho, botei embaixo do braço e saí para pegar a obra, você tinha que vender 5 unidades. Tinha que vender 5 unidades. Caramba. Aí vendi pro Boto, que era engenheiro de instalações, vendi pro Deolindo, que era dono da Defel. O Deolindo, né? Que faz negócio de ferragem, essas coisas? Exatamente, pela fonte, né? Vendi 2 pro Paulinho da Paraíso, né? O Paulinho estava no auge na época. E vendi outro, não me lembro para quem. Cheguei lá, tá aqui. Aqui seus apartamentos, me dê a obra. Me dê a obra. Pronto, essa obra, inclusive, Ricardo, tem uma peculiaridade. Foi a primeira obra residencial com concreto protendido em Bainha. Cálculo do Marcelo Silveira. Caraca, sabe disso? Sabe disso. O Marcelo foi o calculista. Né? Marcelinho, gente boa. Aí foi daí, nessa obra, que eu conheci o Marcelo Cavalcante. Marcelo Cavalcante estava fazendo uma grande obra lá na Praia de Iracema, esquina com Carlos Vasconcelos, bem na beira-mar mesmo, já chegando na Praia de Iracema, e faltou o cabo de aço lá na obra dele. E ele entrou em contato com o Marcelo indicou o meu nome, ele foi lá, pediu o cabo emprestado enquanto chegava o cabo de aço dele. E aí a gente fez uma amizade e tal. E logo em seguida ele, juntamente com o Eugênio, nosso querido Barrão. Chegou para mim e disse, Rolim, nós estamos precisando de uma empresa que execute estrutura de concreto. E nós queremos entregar 2 obras grandes, que foi o Ancoradouro e o Meliá. Né? É por isso que eu digo assim, que muita gente fala que a oportunidade é rara. Eu prefiro dizer o contrário, a oportunidade tem muita. Você tem que estar preparado para pegar aquela que está passando ali. Mas as oportunidades são muitas. Então aqui eu quero de público aqui agradecer demais o Marcelo Cavalcante e o Eugênio Montenegro. Só uma pergunta, eles se uniram porque eram 2 obras grandes e obras ali na região da Beira-Mar, né? E eles foram contratar juntos essa obra ou foi uma coincidência os 2 juntos estarem querendo a mesma obra? Rapaz, assim, nesse tipo de detalhe eu não sei. Eu sei que a negociação foi com em os conjunto, 2. Né? Eu acho que eles disseram assim, rapaz, vamos se juntar porque sai mais barato. Vamos se juntar aqui que a gente contrata o Rolim e tal, a gente consegue fazer um negócio melhor. E eu aceitei o desafio, né?
Foi uma confiança muito grande, né, Foram Rolim? assim, minhas 2 obras ícones, assim. Aí eu fui realmente posto no mercado. O mercado passou a me ver. E um detalhe muito importante, viu, Ricardo, que eu queria falar aqui. Nesse intervalo de 94, que eu botei minha empresa, até 98, 99, eu tive um baque muito grande também, né? Em 98 eu perdi meu pai e minha mãe. E em 99 eu perdi meu irmão, Francisco Abdias, que à época ele era meu sócio. Ele foi engenheiro da Petrobras, trabalhava lá no Polo Petroquímico em Camaçari. E ele veio para me ajudar aqui na construtora, exatamente nessa época do meliar e do ancoradouro. Eu precisava de uma pessoa para me ajudar e ele veio para me ajudar. Infelizmente, foi cometido por um câncer, né? E chegou a falecer. Foi um baque muito grande, mas no outro dia eu já estava lá no escritório trabalhando, me trancava no banheiro, chorava meia hora, voltava de novo para a minha mesa e ia trabalhar. O trabalho, ele cura até a depressão. Exatamente. É impressionante, impressionante. Isso mesmo. O Rolim, ele é também presidente do Fortaleza Esporte Clube, e nós vamos deixar umas 3 ou 4 perguntinhas para o final sobre essa característica dele, sobre esse cargo que ele está ocupando atualmente no Fortaleza. Mas tem muita pergunta ainda sobre concreto. Esse cara, ele é considerado no Brasil inteiro. Ele fez mais de 500 obras e ele não costuma ficar falando sobre sua vida, que eu saiba. Ele é a primeira vez em público que ele vem falar da vida dele, e é você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, que está tendo esse privilégio e de graça ouvir a história desse campeão. A gente volta já já, fica aí, não sai por nada. De volta ao programa Conexões, conversando aqui com o grande José Rolim Machado, presidente, fundador do Grupo Rolim Machado, que hoje é um grupo, né? Cresceu bastante, mais de 500 obras, e ele vai conversar, vai falar aqui sobre esses números, sobre esse crescimento vertiginoso, que começou com meio fio de calçada de rua, passou por Casa de Pombo, passou por 2 grandes prédios, 2 mãos que deram uma força no começo, meu amigo Eugênio Montenegro, meu amigo Marcelo Cavalcante, e aqui ele está contando essa história vitoriosíssima do Grupo Rolim Machado. Quanto representa a estrutura de concreto num prédio, normalmente, via de regra? Geralmente entre 25% e 30%. Quer dizer, então, que você, dessas 500 obras que você fez, você representou em torno de 30% de todas elas? É assim, Ricardo, a minha especialidade é a execução da estrutura de concreto, desde fundação até a caixa d'água. Mas geralmente o cliente, ele entrega o aço e o concreto. No começo da minha empresa, eu entrava com aço e com concreto, mas como oscilava muito, Sim. ficava difícil da gente fazer esse controle na obra. Então a gente preferiu, em acordo com os parceiros, eles fornecerem o aço e o concreto e o resto é comigo. O resto é com você. O cara só se preocupa em pedir e pagar. Certo. Você faz fundação também? Faço fundação desde que não seja fundação profunda, que é a parte de estaca. Certo. Parte de bloco de coroamento e sapato a gente faz também. Como você faz talvez a parte mais importante da obra, que é a estrutura de concreto, é o esqueleto da obra, a gente está vendo aí imagens nas redes sociais e na televisão, você interage muito com o calculista? Já chegou algum momento de você chegar e executar uma obra e dizer, rapaz, eu vou conversar com o calculista, porque eu estou achando que esse negócio aqui não vai aguentar, não. Teve isso? Você interage muito com os calculistas? Geralmente, antes de iniciar a obra, e até mesmo antes da gente elaborar a proposta para dar para o cliente, a gente senta com o calculista para ele fazer algumas observações, onde é que ele quer que a gente tenha mais atenção na obra. A gente fala com ele alguma dificuldade que a gente vai ter durante a execução daquele serviço e tal. E daí a gente faz a proposta. Então, essa interação se dá. O ideal é que ela se desse logo depois do projeto de arquitetura, quando estivesse ali no início, né, mas poucas construtoras tem essa preocupação, nos chamam para fazer parte desse processo. Uma boa estrutura de concreto, um bom prédio com uma boa estrutura, qual é o segredo?
Rapaz, Depois desses longos anos de experiência que você tem aí. O segredo é você contratar gente competente, treinar a equipe, conversar bastante, dar valor à sua mão de obra. Eu acho que é muito importante você fazer com que o seu colaborador veja a empresa como uma parceira, né? Então, ele está ali trabalhando para executar o serviço e pensar na família dele, que aquilo é o sustento da família dele. Eu acho que esse é o grande segredo. Você, como meu maior insumo é a mão de obra, eu tenho que valorizar bastante a minha mão de obra. E isso a gente faz para poder obter o sucesso. Rolim, você já teve algum problema, algum problema na fachada, sei lá, que você teve que voltar e dar uma garantia? Tive sim. E você foi lá e honrou tudinho? Vai lá, conserta. Inclusive, nos contratos da gente tem uma retenção, né, em torno de 5%, Sim. que fica exatamente para a gente corrigir alguma de anomalia. Retenção técnica, Acontece alguma coisa de ruim na obra, que a gente não é perfeito, né, desnivelamento de laje, algum desaprumo de fachada. A gente tem conseguido minimizar bastante isso com novas tecnologias que vão chegando, nível a laser, né? A gente está usando bastante essa parte de tecnologia na obra e isso tem diminuído bastante. O que é macaquear um prédio? Que a gente ouve muito. Rapaz, macaquear depende. O prédio deu uma tombadinha, você tem condição de colocar ele no lugar? Não, tombar não. Não, eu não sei, eu não usei o termo certo. Ele deu uma caídazinha, tem condição de colocar no lugar? O macaquear o prédio, geralmente, quando a laje desnivela, às vezes você tira o escoramento, né? Aquele concreto não tem feito a cura adequada, então aquela laje deforma. Sim. Então você pode macaquear e levar aquela laje o local dela. Rolim, nos últimos anos, o nosso mercado imobiliário ele entrou na era dos chamados superprédios. Há quem diga que eu fui um grande incentivador, mas é porque a gente pensa grande, e quem pensa grande pensa alto. Isso. São prédios altíssimos com mais de 170 metros de altura. Nesse sentido, eu te pergunto, qual é o maior desafio para a tua empresa em fazer esse tipo de obra? Você buscou alguma qualificação antes de assumir a primeira super obra do super prédio ou não? Basicamente, é uma estrutura convencional como as outras, uma estrutura de concreto, o que muda a monstruosidade do prédio. Rapaz, o primeiro prédio grande mesmo que a gente pegou aqui foi o AN, da Colmeia. Grande Otacílio, um abraço para você. Pronto, um abração, Otacílio, parceirão, muito bom. Foi um desafio grande. A gente preparou uma equipe, fez um treinamento especial para essa equipe. E engraçado, rapaz, a gente teve um problema mais ou menos no 35º para o 40º andar. Alguns operários ficaram com medo de subir. Então a gente trabalhava a cabeça desse pessoal, ou a gente ia perder boa parte da equipe. E a gente teve que contratar psicólogo, né? Para poder conversar com o pessoal. Tipo assim, olha, se tu cair do 20º, que tu tava acostumado, tu vai morrer do mesmo jeito. Então, 35º é muito mais alto. Mas é porque lá em cima, a velocidade do vento é enorme. É complicado. Né? Então a gente tem bastante cuidado. E uma grande dificuldade é que a congruência de trabalhos de terceiros fica maior. Num prédio de 25, 30 andares, você tem ali 3, 4 empreiteiros e quando um vai saindo, o outro vai entrando. Num prédio mais alto, todos entram e nenhum sai. Né? Imagina na hora de sair todo mundo junto. Pronto. Então, sem contar os elevadores, né? Que demora mais. Tem que ter toda uma logística de cremalheira, né? São cremalheiras com maior velocidade para subir. Não, e para subir o concreto numa altura dessa? Aí é tudo com bomba. Né? O concreto ele é lançado com bomba. Outra particularidade que interferiu muito nisso era o FCK diferente. Que no pilar tinha um FCK e na laje tinha outro tipo de FCK. Então você tinha que concretar primeiro o pilar e depois a laje, com FCKs diferentes. São peculiaridades dentro dessas novas obras, né? Eu não sei para que tu inventou, né? Todo homem é movido a corda. Eu sou bom em dar corda. Então o pessoal pegou. Mas cada vez os prédios estão ficando mais difíceis de executar, com maiores detalhes, né? O DC 360, que é da Normatel, que a gente está fazendo agora, né?
tem uma piscina lá, se não me engano, no 9º pavimento, que ela saca 6 metros. Então tem um balanço de 6 metros. Foi um desafio enorme a gente fazer aquilo. Quanto mais desafio, melhor para os bons, né, Rolim? Porque aí vai descartando quem não tem competência, né? É verdade. Tem esse lado. Rolim, rapidamente, oh meu Deus do céu, o tempo está passando cada vez mais rápido. Qual foi a tua obra mais desafiadora? Aquela que você olhou assim e disse, rapaz, será que eu pego essa bicha? Mas foi exatamente o ano. Foi exatamente o ano, né? Foi uma obra desafiadora demais. Deu um medozinho, não, no começo assim? Rapaz, medo a gente tem, mas a gente enfrenta. Acaba bom. Mas dá uma Quanto maior o medo, maior a coragem. Dá uma felicidade quando você chega na última laje, né? Que você concreta o fechamento do prédio. E vale salientar aqui que são poucos parceiros que fazem isso, né? Eu vou até expressar aqui um sentimento que eu tenho, que quando a gente termina uma obra dessa, a gente acha muito legal ser reconhecido, porque terminou aquela obra e tal. E o Otacílio, bicho, na conclusão, lá na entrega do ano, ele... Falou em você. Falou na gente e tudo, né? Outros também fizeram isso, né? Mas às vezes a gente sente falta, O reconhecimento, ele é um dos sentimentos humanos mais sensacionais que existem. Ele eleva a pessoa, né? A estrutura de concreto, rapaz, ela é um item super importante da engenharia. É o esqueleto do prédio. Se a estrutura der errado, bicho, todo o resto... Tá tudo errado. A gente volta já, fica aí, não sai por nada. Rolim, me permita, vamos falar de números rapidamente aqui. Vamos lá. A tua empresa cresceu, expandiu e hoje é considerada uma das maiores do Brasil, com mais de 500 obras. Eu queria que você fosse bem rápido nas respostas. O modelo de gestão da Rolim Machado, ela é uma empresa familiar? Como é que é? Você tem gestão externa? Como é que funciona? Não, ela primeiro começou como familiar e depois foi a pura meritocracia. Todos os meus sócios hoje foram meus estagiários. Então eu ficava de olho naquele cara que mais se destacava, que mais tinha iniciativa, que menos me perturbava. Era um cara tocador de obra, que resolvia os proativo, problemas. né? Proativo. Não vai trazer bronca, né? Então esse cara vai ser meu sócio. Então algumas empresas aqui de Fortaleza iam construir no Rio Grande do Norte, ia construir em São Luís, Teresina, e foram me levando para eu e construindo as obras deles fora da cidade de Fortaleza. E aí eu fui expandindo. Hoje a gente tem uma grande parceria com a MRV, com a Direcional. A gente faz obra em Manaus, Belém, São Luís. Vamos lá, deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Quantos empregos você gera hoje? O Grupo Rolim Machado gera hoje? Hoje a gente tem em torno de 1.300 funcionários. 1.300 funcionários. Ou seja, se você multiplicar por 4, nós estamos falando aí de 5.200 pessoas que, direto ou indiretamente, vivem em função desse cidadão aqui que fundou essa grande empresa. Desses 5.200, né, desses empregos diretos e indiretos, quantos engenheiros estão trabalhando com você? Hoje eu tenho em torno de 23 a 25 engenheiros. 25 engenheiros. Quantas obras a Rolim Machado já executou? Eu falei 500, já deve ter passado de 500, né? Vamos deixar nas 500. Tá bom. Mas um número bom da gente citar é que a gente está se aproximando de 1 milhão de metros cúbicos. Eu iria lhe fazer essa pergunta aqui. Quantos metros cúbicos de concreto você já utilizou? Quase 1 milhão de metros cúbicos de concreto. É muita coisa. É muito mais do que a ponte da Crimeia, né? É muita coisa, né, meu amigo? Ave Maria, 1 milhão de metros cúbicos de concreto. Onde é que fica a sede da empresa e quantas filiais a empresa tem? Quais estados a tua empresa trabalha? Pronto. Hoje eu considero assim, a sede da empresa é em cada canteiro de obra. Cada canteiro de obra a gente tem um escritóriozinho e tal, né? Eu tenho uma sede que fica ali perto do Via Sul, ali nas 6 Bocas. Mas pouco fico lá, eu fico mais nas obras, porque o escritório da gente é a obra. É a obra. Qual é a maior praça? Sim, você trabalha só no Nordeste inteiro ou tem outras cidades? A gente entrou em Varginha e Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. E esse ano estamos entrando em Campinas, lá no norte de São Paulo. Que beleza, que beleza. O foco, então, não é só no Nordeste, em outros estados também, onde tiver negócio. Mas qual é a maior praça?
Fortaleza. Quantas obras vocês tocam atualmente? Hoje, 28 simultaneamente. obras. 28 obras. 1.200 empregos diretos. Qual é o maior cliente da Rolim Machado atualmente? O maior cliente hoje... essa pergunta é difícil, viu? Vamos juntar... Fale dois. Tem medo não, macho, eu tô falando do maior. Botar... Hoje, atualmente, amanhã pode mudar. J. Simões, normativo. Faturamento anual, pode dizer. Eles não vão chorar, não vão achar que você tá aí. Rapaz, não vou dizer não. Já me massacra, imagina se eu disser. Ei, Rolim, diz que lá em BH, né, lá em Minas Gerais, você fechou uma obra em 5 minutos. Aqui demora quanto tempo? Rapaz, daqui para negociar em torno de 1 mês, 2 meses. Lá em 5 minutos a gente fez. O bicho para negociar cearense, é impressionante. Rolim, no ranking nacional, eu sou movido à competição. No ranking nacional das empresas que fazem, né, constroem estruturas de concreto, você está em qual lugar? Nível Brasil? Rapaz, das que eu conheço, a gente está em primeiro lugar. No Brasil. No Brasil. Que beleza. Então, mais uma empresa cearense em primeiro lugar do Brasil. Recentemente, o Grupo Rolim Machado foi agraciado com o prêmio Cidade Imobiliária como fornecedor do ano. Você estava falando aqui de gratidão, de reconhecimento? Pois você foi escolhido pelas próprias construtoras de Fortaleza, na pessoa aqui do Grande Patrol. Qual foi o seu sentimento em receber essa comenda? Foi um sentimento de muito orgulho, de saber que eu estou fazendo a coisa certa, trabalhando com muita ética, com honestidade, né, sendo sincero com meus clientes, né, uma coisa que eu nunca escondi. Quando eu cometo um erro, eu vou lá, chamo o cara, eu cometi esse erro aqui, vamos tentar corrigir e tal. Então, eu acho que isso é base para uma empresa ser parceira da gente. É a sinceridade, a ética, trabalhar corretamente, né? Não deixar, após obra, não deixar nenhum problema para o cliente resolver. E se tiver um problema, resolver, né? Tu já teve algum prejuízo, Rolim? Assim, fechou o preço de uma obra, a obra saiu mais cara do que você imaginou e teve que engolir a bronca? Tive sim. Inclusive, hoje, os orçamentos que a gente faz hoje, devido à dificuldade de mão de obra, né, a gente... Não pode nem fechar o preço, né? A cada 2, 3 meses, a gente é assustado com o preço da mão de obra subindo, porque senão você perde. Impressionante. O Grupo Rolim Machado é formado por quantas empresas e quais empresas? Rapidamente. Hoje a gente tem aqui a Rolim Machado Fortaleza, Rolim Machado Natal, Rolim Machado Piauí, Rolim Machado São Luís, Rolim Machado Norte e Rolim Machado Minas. 6 empresas. Mas todas no ramo da estrutura de concreto. Não existe empresa fazendo outra atividade que não seja essa. Não. Que não seja essa. Rolim, fala aqui rapidamente. Como é que você torceu Fortaleza? Quem foi que te levou a ser tão apaixonado por esse clube? Por acaso foi seu pai? Com certeza, né? Papai foi presidente de Fortaleza em 55, 56, 57, 58, né? E eu nasci exatamente em 56. Em 1966 ele me levou a primeira vez para o estádio, exatamente na época que ele estava quebrando. E foi o ano que o América foi campeão, né? Foi mesmo? Foi, o América formou um timaço naquele ano. Mequinha. Mequinha. É verdade que foi seu pai que comprou Carlos de... como é que chama? Cadê Alencar Pinto? Estou misturando macaco com pescaria. O Alcides Santos. Foi seu pai que comprou o terreno e doou para o Fortaleza? Foi isso mesmo. Na época, o Fortaleza treinava lá nesse campo e um certo dia ele chegou com o time para treinar e o dono do terreno estava treinando lá com outro time e não deixou o Fortaleza treinar. Aí seu pai foi lá e comprou? O papai foi lá, rapaz, tá vendo o terreno, tá, quanto é, tá, mas foi no bigode. O cara disse quanto é, ele pegou na palavra, comprou. Quer dizer então que o Fortaleza deve o PC lá, a sede lá do PC, a seu pai? Não deve nada, ele deu, né, de coração. Você fica mais feliz, pediram para eu fazer essa pergunta para você. Você como presidente do Fortaleza, fica mais feliz quando o Fortaleza ganha ou quando o Ceará perde? Pediram para fazer. Com certeza quando o Fortaleza ganha, né? Não tem nem dúvida. Esse é torcedor. Depois eu lhe digo quem foi que fez essa pergunta. O Fortaleza, Rolim, passou por momentos muito, muito difíceis, tendo inclusive caído para a Série C do Brasileirão.
mas incrivelmente deu a volta por cima e hoje é considerado um dos clubes mais bem geridos do futebol nacional e internacional. E aqui vai o meu abraço para outra figura que já sentou nessa cadeira, chamado Marcelo Paes, meu amigo, meu irmão. Um abraço para ti, Marcelão. E hoje o Fortaleza está na Libertadores. Série A, há não sei quantos anos de Série A? 6 anos já? Vamos pro 7º ano. 7º ano de Série A, etc. Porém, Rolim, há uma tempestade no ar. Nesse sentido, eu te pergunto, quais são as medidas que você e a diretoria estão tomando para evitar que o Fortaleza tropece e caia? É mais difícil se manter no topo do que chegar até ele, né? É uma frase que o Marcelo Paes diz sempre. Rapaz, a gente nunca vai chegar no topo, porque se chegar no topo, começa a sair, começa a descer. Então é uma frase que ele diz... Inteligência muito dele. Inteligente. O Marcelo Paes, cara, ele é um líder, ele é o nosso líder no Fortaleza, né? Então ele é um cara fora da curva, muito inteligente, né? E ele dá as diretrizes do Fortaleza. É um cara espetacular. Tivemos vários presidentes, mas líder como o Marcelo Paes é o único. É um cara fora da curva. E você mesmo falou aí, né? Libertadores, vários anos na Série A. Então, que tempestade é essa? Realmente é um momentum, né? Um momentum. Rolim, rapidamente, como é que anda as finanças do Fortaleza? Eu ouvi aí um ranking aí que tem uns clubes mais endividados do que os outros. Como é que anda as finanças do Fortaleza? Dentro da normalidade? Em dia, dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Rolim, outra coisa. O Vojvoda pode perder 60 jogos e vai continuar no Fortaleza? Ele não vai perder isso. É o pessoal que está fazendo essas perguntas, não sou eu, não. Não, eu estou só te fazendo a pergunta. Quer dizer que ele está no Fortaleza de qualquer jeito. Mas hoje nós temos o melhor gestor de futebol do Brasil. Isso aí em contexto. Temos um dos melhores treinadores do Brasil também, ou até da América. Então, tem coisa melhor? Tem não. Não tem. Então, a gente tem que aproveitar essas peças que tem para poder seguir em frente, conquistar mais coisas e subir mais degraus. E contratar um bom psicólogo também, né? Para gerenciar isso aí, porque o problema todinho é a cabeça. Rolim, rapidamente, você é um homem de sorte? O que é sorte para você? Rapaz, sorte para mim é competência. É estudar, trabalhar. Isso aí é sorte. É temente a Deus? Vai à missa? Muito. Vou à missa todo domingo com minha família. Sou muito temente a Deus. E acredito muito nele e em Nossa Senhora. 2. Do alto de sua vitoriosa história de vida e profissional, Rolim, qual é o conselho que você daria rapidamente aos jovens, aqueles que estão começando na vida e todos aí grudados no rádio ou na rede social ou na televisão te assistindo? Qual é o conselho e o segredo do sucesso pessoal e profissional do grande José Rolim Machado? Rapaz, o conselho que eu dou é sonhe bem grande, mas que esse sonho seja palpável. Porque quando você não consegue, aquela frustração é ruim. E não desista dos desafios da vida. Você ganha uns, perde outros, mas em todos você aprende. Então não desista quando chegar o desafio da vida. Você vai aprender ou perdendo ou ganhando. Essa é a grande lição da vida. Então vou resumir aqui. Sonhe grande, mas sonhos factíveis. Que podem ser atingidos. Teve um que sonhou, eu quero ir para Júpiter, meu irmão. Vai sonhar grande assim, de ser ruim. Né? Sonhe aqui, vamos aqui primeiro para Sobral, depois você... Sonhe grande, mas sonhos factíveis. Segundo, nunca desista dos desafios. Sempre em frente e vá fundo e não desista dos desafios que acontecem na sua vida. É isso mesmo? Você vai perder uns e ganhar outros, mas em todos você vai aprender. Você vai aprender. Esse foi o grande José Rolim Machado aqui no Conexões, contando sensacionalmente aqui a sua vida. O programa foi um grande sucesso. Passou rápido, foi uma hora mais rápida que eu já vi na minha vida. Rolim, parabéns pra você. Que Deus dê tudo, continue dando tudo de bom pra você. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade. E Mirari, seu Mota Machado no coração do Meireles.